Questionamento sobre o binômio vingança e justiça, né? Que eu acho ele meio, do jeito que eventualmente ele é tratado, ele é até meio fake, né? Esse tema, ou seja, como se eventualmente todas as vezes que nós formos fazer justiça em alguma situação, que seja corrigir informação, que isso não é necessariamente por motivos individuais. Não. A grande questão é se você vai se deixar dominado por motivos individuais, independentemente da importância da justiça, e eventualmente até do exemplo que isso poderia ser, no sentido, é importante que outras pessoas observem isso e aprendam, vamos dizer, com o erro da outra pessoa, que algo pode ocorrer de ruim, porque eventualmente, e a pessoa pode ser servida à justiça em relação a ela mesma se ela cometer determinados tipos de erro ou pecado. Então, ok, eu posso concordar com isso. Mas apenas na questão da medida do exagero da individualidade. Agora, o fato de eu desejar ou mesmo aplicar justiça numa pessoa só porque eu tenha motivos individuais para fazer isso, não quer dizer que eu também não tenha motivos coletivos. Então, quando eventualmente eu tenho motivos coletivos, o simples fato de eu desejar motivo coletivo já é por si só um motivo individual. Mais porque o fato de que a própria pessoa gostaria que a justiça fosse feita. Sim, isso é um pouco vingança? Pode ser. Mas não quer dizer que seja algo totalmente oposto ao conceito e à concepção de justiça. O que eu entendo que pode afetar esse equilíbrio é no sentido de você preferir mais, de repente, fazer justiça pela sua própria imagem. Ou só porque você acha, eventualmente, isso certo e não objetiva nada em relação aos outros, pode haver um desequilíbrio nessa relação. E aí poderia ser algo errado no sentido de ser só por vingança, né? Ou eventualmente só pela sua própria imagem, ou muito mais por conta desses dois fatores, quando na verdade há também um fator coletivo e há também um fator externo, então não seria algo totalmente individual. Tá, a partir do momento que você desequilibra essa relação, talvez dessas três características, pode até haver pecado. No entanto, em havendo uma coletividade junto com o objetivo daquilo que você está fazendo, seja de ensinar, seja de mostrar para os outros o que está errado, ou eventualmente dar o exemplo a partir do erro do outro, se você cometer esse erro pode acontecer alguma coisa ruim na sua vida. Eu não vejo realmente o problema de você ter motivos individuais ao mesmo tempo em que você faz justiça por um motivo coletivo, que você não pode desequilibrar essa relação, desequilibrar esse relacionamento. Então, respondendo aí ao filme que eu estou vendo ali do Power Rangers, Once and Always, claro que o Power Rangers é uma coisa importante. Mas, no geral, muitas coisas, eventualmente, eu posso concordar, normalmente eu respondo aquilo que eu discordo. Né? Mas eu não vejo por que esse binômio, vamos dizer, vingança e justiça, necessariamente são que necessariamente sejam coisas contraditórias entre si. Eu creio que não. Eu creio que não. Você tem que ter uma relação de equilíbrio. E mesmo a questão da imagem é perigosa, né? Porque daí exatamente o que eu acho. Talvez essa seja uma grande questão quando eu vejo pessoas eventualmente tentando me repreender, que eu vejo elas tentando valorizar muito a questão da imagem, independentemente da questão coletiva. Né? Ela quer eventualmente me repreender para se sentir bem, eventualmente com comentários até muito inteligentes. Inteligentes não vou dizer, mas ou inteligentes manifestados de uma maneira desinteligente e muito perspicazes. Mas com o objetivo, aí é que tá, e muitas vezes baseado em falso testemunho, com o objetivo de puxar, se você perdeu a proteção espiritual, eu posso puxar o teu tapete, mas pro ego dessas pessoas. E isso eventualmente influencia os outros, então isso é um risco, né? Mas aí tá, aí eu vejo um desequilíbrio de justiça. Causado pelo desejo de vingança e pelo desejo da pessoa. Olha como eu sou bom, só que daí vai lá muitas vezes e aplica medidas injustas na vida das pessoas. Então isso eu acho um desequilíbrio, é justamente contra isso que eu estou lutando no canal. Pessoas que eventualmente têm motivos individuais demais para fazer justiça, até tem algum motivo coletivo, só que fazem isso do jeito errado, mas aí é um desequilíbrio por um outro motivo. Não é exatamente nem só a questão de fazerem por motivos individuais ou até pela própria imagem, de achar que a justiça tem que ser feita de uma forma que até seria um desejo mais ou menos nobre, mas ainda você teria que colocar um quarto elemento na jogada, que seria, peraí, mas eles estão fazendo do jeito certo? Se eles estão fazendo do jeito certo, eles não estão se preocupando tanto com o coletivo, porque eles não estão analisando a realidade da situação. Eles estão fazendo isso para aparecer. Isso infelizmente na sociedade, talvez até, especialmente na sociedade brasileira, é tão comum. É apenas um ponto que eu acho que tem que ser trabalhado ali do especial do Power Rangers, né? Que, claro, que tem muitas coisas corretas, mas eu acho que esse ponto, esse binômio vingança e justiça, teria que ser um pouco melhor pensado. E dentro desse equilíbrio, né, vamos dizer, justiça, o quanto isso eventualmente é um motivo individual e qual é o nível que você poderia valorizar a sua própria imagem a partir disso, eu acho que isso é muito feito a partir do momento que não se analisa muito a realidade
do que ocorreu na situação e quer se repreender uma pessoa sem saber exatamente o que aconteceu. E aí eu vejo que isso pode... aí que está se fazendo justiça por meio de uma injustiça. Então quer ter a imagem de que está fazendo justiça, no caso por meio de uma informação falsa, para ter a imagem de que está fazendo justiça, então apenas por fatores individuais e menos por fatores coletivos, né? No sentido de não se buscar a verdade do que está fazendo, então não interessa para a coletividade se está fazendo a verdade ou não. O que importa é que está fazendo justiça mesmo que não seja verdade. Só que daí não é justiça, é uma justiça meramente aparente. E aí, no final, rompe esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio no final está rompido. E aí que está. Infelizmente, o que graça no mundo é a falta de justiça ou a injustiça, infelizmente. Então, acho que tem que pensar melhor não só o especial do Power Rangers, os Power Rangers em si, ou o pessoal do staff, né, tem que pensar um pouquinho melhor nessa situação. Então fica esse complemento.